Olá! Hoje a gente vai analisar a fundo a estrutura da Defesa Civil em 14 municípios lá do sul de Minas Gerais. Essa análise é baseada em um trabalho acadêmico super relevante intitulado Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, análise dos municípios atendidos pelo 2º Pelotão de Bombeiro Militar de Itajubá. Pois é, esse estudo, na verdade, é uma monografia de autoria de Rovico Tossati Soares, que teve orientação do mestre Ivan Santos Pereira Neto. E olha, é um trabalho apresentado para o curso de pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, e foi concluído no ano de 2022. Olha, se a segurança da nossa comunidade é um tema que te interessa, que tal considerar seguir o canal, curtir esse conteúdo e compartilhar? Assim a gente ajuda a levar essa informação tão importante para muito mais gente. Então, vamos lá. A grande pergunta que essa pesquisa busca responder é: como é que o município se prepara para um desastre ambiental? E, gente, essa pergunta não é só teórica, não. É uma necessidade urgente para a segurança de todo mundo. Para a gente entender tudo direitinho, nossa conversa vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos falar sobre a importância desse tipo de estudo. Depois, a gente faz um verdadeiro raio-x da pesquisa. Em seguida, vamos ver os principais achados, os pontos fortes e fracos. Daí, a gente discute o caminho para cidades mais resilientes e, por fim, fechamos com a conclusão e o reconhecimento acadêmico. Bom, vamos começar pelo começo, né? Por que um estudo como esse é tão essencial? Olha, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil é bem clara. É dever dos municípios reduzir os riscos de desastres. Mas a pergunta que fica é: será que essa lei está realmente saindo do papel e virando prática? E o risco, gente, é muito real. A pesquisa traz exemplos bem concretos da região estudada que mostram a urgência disso. Pensa só, em Paraisópolis existiu um risco crítico de um reservatório se romper, o que forçou a criação de medidas de proteção e até treinos de evacuação. Já em Brasópolis e Marmelópolis, grandes incêndios na vegetação fizeram com que pessoas tivessem que sair de suas casas e causaram um prejuízo econômico enorme. Isso deixa claro que a Defesa Civil lida com situações de vida ou morte, literalmente. Entrando agora na pesquisa em si, o que ela fez foi um verdadeiro raio-x da situação local. Ela foi a fundo para investigar como estão a estrutura e as ações de proteção e defesa civil em 14 municípios do sul de Minas. Ok, mas como essa análise foi feita, né? Bom, a metodologia foi uma pesquisa de campo do tipo quantitativa e descritiva. Basicamente, foi aplicado um questionário direto com os coordenadores de proteção e defesa civil de cada um desses 14 municípios. A ideia era ter um retrato bem fiel de como as coisas funcionam na prática. Certo, agora chegamos na parte crucial: os resultados. O que esse diagnóstico revelou sobre a preparação desses municípios para lidar com desastres? Vamos ver. Então, a realidade encontrada em campo é uma faca de dois gumes. O lado positivo é que a maioria dos municípios tem, sim, uma estrutura de defesa civil criada por lei. Ou seja, no papel, está tudo certo. O problema, a grande fraqueza, está na prática. A pesquisa encontrou falhas bem sérias em treinamento, em falta de recursos e, talvez o mais preocupante, na falta de envolvimento da população. E quando a gente olha para quem está no comando, a coisa fica ainda mais interessante. O estudo mostrou que, pasmem, 86% dos coordenadores de defesa civil acumulam essa função com outras tarefas na prefeitura. Só 14% se dedicam exclusivamente a isso. Fica a pergunta, né? Com tanta coisa para fazer, como garantir o foco e a agilidade que a defesa civil exige? E a questão do treinamento desses líderes? O gráfico aqui mostra outro ponto que acende um alerta. 57% deles até têm algum curso na área. Mas, por outro lado, 43% dos coordenadores não possuem nenhuma capacitação específica em proteção e defesa civil. Isso, claro, impacta diretamente na qualidade do planejamento e, principalmente, da resposta quando um desastre acontece. Agora, esse número que a pesquisa traz é, talvez, o mais preocupante de todos: 86%. Esse é o percentual de municípios analisados que nunca fizeram um treinamento simulado de desastre com a população. Aí a gente pensa: como é que as pessoas vão saber o que fazer numa emergência de verdade se elas nunca treinaram para isso? Bom, diante desse diagnóstico todo, a pergunta é: qual é o caminho para a gente construir cidades mais seguras, mais resilientes? Porque o bom da pesquisa é que ela não aponta só os problemas, ela também ajuda a iluminar soluções.
E tem uma citação na monografia que resume isso de forma brilhante. Diz assim: o risco é aquilo que sobra quando você acha que já pensou em tudo. Essa frase de Carl Richards é um ótimo lembrete de que o trabalho de preparação, bom, ele nunca acaba. Com base em tudo que foi descoberto, o estudo aponta um caminho bem claro, em 3 passos. Passo 1. Capacitar, ou seja, investir em treinamento constante para os coordenadores e suas equipes. Passo 2. Simular, fazer exercícios práticos e regulares com a comunidade. E passo 3. Fortalecer, garantir que a Defesa Civil tenha pessoal dedicado e os recursos necessários para trabalhar. Mas, afinal, por que tudo isso é tão importante? Porque essa pesquisa, na prática, oferece um mapa, um roteiro essencial. Ela pode servir de base para melhorar as políticas públicas e para deixar as cidades mais fortes contra desastres. No fim das contas, o objetivo é um só: proteger vidas e o patrimônio das pessoas. Chegando ao final, a conclusão do trabalho reforça uma coisa muito importante: o papel fundamental da ciência na gestão pública. E também mostra o compromisso da universidade em formar profissionais que sejam éticos, críticos e realmente preparados para contribuir com a sociedade. Então, fica aqui o reconhecimento. Este trabalho é um ótimo exemplo de como uma pesquisa acadêmica de qualidade pode trazer ideias práticas e valiosas. É um trabalho que ajuda a promover uma gestão pública mais eficiente e, claro, a reduzir os riscos de desastres no Brasil. E, para a gente fechar, um aviso importante, pessoal. Este material que apresentamos é uma síntese do trabalho acadêmico e foi gerado com o apoio de inteligência artificial, tá? Por isso, ele pode ter algumas simplificações ou até imprecisões. Para ter acesso à versão completa e fiel, o mais importante é consultar o trabalho original que está disponível no link aqui na descrição.